Olá, boa tarde, bom dia ou boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos aqui à Sucessão 360, o nosso podcast patrocinado pelo INEPAD. A gente vem aqui trazer cases de sucessão, trazer um bate-papo bem descontraído aqui sobre esse tema. Hoje estou aqui com a minha sócia Natália. Nath. Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Quem estiver assistindo. Eduardo. Hoje estamos aqui com o Luca Maggioni, da Cortical, né? Até ele veio com a camiseta da empresa, tem 32 anos o negócio. Luca, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Conte um pouco sobre a Cortical, sobre você, né? A sua trajetória pra gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Luca, prazer Eduardo, prazer Natália por ter me recebido aqui hoje, me convidado. Pessoal, na verdade eu estou na Cortical há 3 anos e meio, eu trabalho lá numa área de tecnologia e operações e eficiência. E a Cortical é uma empresa de 32 anos, ela foi constituída em Ribeirão Preto, no início, pelo meu pai. Ele começou um pequeno negócio, fazendo algumas vendas, algumas negociações com alguns clientes, e aí foi crescendo, foi estruturando, foi se consolidando no mercado, e hoje a gente atua na região do interior de São Paulo e no interior de Minas Gerais, né? A gente atua praticamente com ortopedia e algumas cirurgias de coluna, e o nosso foco é muito voltado para a área de ortopedia aqui na região de São Paulo. Fornece produtos, na verdade, né? Produtos. Insumos, né? É distribuição, né? É distribuição com serviço agregado. As próteses, tudo isso aí que é o que? Isso. Prótese de ortopedia, prótese de coluna. joelho, quadril, trauma. Coluna, né? O trauma é quando você faz uma fratura. Você tem uma fratura e você vai por uma placa e um parafuso. A prótese é quando você vai fazer uma substituição de alguma articulação do seu corpo. Então, você tem uma articulação que está um pouco... você sente um pouco de dor, ela te gera um incômodo e você faz a substituição dessa articulação. E aí você usa a prótese, pode ser de quadril, pode ser de joelho e pode ser de ombro. E aí você também tem a cirurgia da medicina esportiva, que é a reconstrução de ligamentos, ou seja, ligamento do joelho, ligamento do ombro, tem algumas reconstruções feitas em mão também. Aí a gente começa a ampliar o mercado e tem muitas possibilidades, mas o nosso core, o foco mesmo, são esses procedimentos. E a distribuição, né? Pura, assim, né? Vocês não têm indústria nem nada. Não, tá? A gente compra, a gente tem o mercado nacional, com uma indústria que se chama Víncula, e o mercado importado com a Johnson & Johnson. A gente distribui essas duas marcas com mais foco, e alguns outros parceiros, Tech Import, Neoorto, mais focado em trauma. Legal. Curiosidade mesmo, tá? Vou perguntar algumas curiosidades, embora vocês sejam clientes nossos, algumas coisas a gente não sabe ainda. Você ou seu pai tem alguma ligação com a formação médica ou não? Cara, então, meu pai, o tio dele, ele tinha uma fábrica nesse segmento há 40 anos atrás. E aí meu pai não se deu muito bem nas faculdades que ele tentou fazer, nunca foi muito aplicado, e aí ele começou a trabalhar nessa fábrica. E viu oportunidade comercial, foi para o mercado, gostou do mercado, se deu bem no mercado. E aí ele pediu uma oportunidade para o tio dele de abrir um negócio para começar a negociar algumas contas que não tinha muita abertura com a fábrica, né? E aí começou. Um negócio ali, outro aqui, e aí... Mas é Ribeirão a fábrica do tio dele também? Não? Era Ribeirão. Era Ribeirão. Hoje não existe mais. Ah, tá. Entendi. Muito bem. E você, tem alguma formação na área médica ou não? Cara, tenho a convivência com meu pai. Meu pai tá há 40 anos na área, então ele conhece muito. Ah, tá. Mas você foi mais para administração também, Isso. assim. Seu pai também tem muito mais essa... Legal. Essa pegada. Muito meu pai bom. É muito comercial, mas tem muita área... Ele entende muito de administração e negócio. Legal. Conheço ele, realmente tem uma pegada comercial na veia, assim, dá pra ver, né? Forte. Muito bom. E ô, Luca, vamos lá. Você falou que tá 3 anos e meio, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 25. 25. Novo pra caramba, né? Sou novo. E você tá, então, há 3 anos e meio lá trabalhando com seu pai. Então, já começou, vamos dizer assim, um processo de sucessão na empresa, né? Sim. Conta um pouquinho como é que foi isso, assim, como é que foi a abertura, né, da sua entrada. Até assim, né, eu já até contei pra você que eu visito seu pai já faz uns 10 anos, já, né? A primeira vez que eu visitei ele faz uns 10 anos, que ele era bem menor, até não tava lá onde vocês estão hoje e tal. E na época ele não falava de sucessão, acho que até
possivelmente ele até falou para mim assim, né, sucessão é um assunto que eu ainda não penso e tal, ainda tá meio longe, não sei o que lá. E agora você já tá lá, já tá, né, trabalhando. Como é que foi isso, assim? Como é que foi? Ele que chamou? Você que quis ir lá trabalhar? Ou foi alguma coisa meio natural? Enfim, me conta um pouquinho dessa história. Então, quando eu fiz faculdade em São Paulo, e aí a pandemia veio em 2020, eu terminei minha faculdade aqui em Ribeirão, fazendo online, né? No último Faculdade semestre. de quê? Desculpa. Que Administração. Administração mesmo, tá. Isso, Legal. fiz INSPER lá, e aí eu vim INSPER. para cá, terminei os 6 meses finais aqui de casa. Comecei a trabalhar em outro negócio aqui em Ribeirão, mas nunca me conectei muito, sempre me vi, eu acho que desde criança, trabalhando na empresa da família, né? E aí, quando eu não estava me sentindo muito bem, eu falei, pá, acho que eu vou fazer essa transição. O que você acha? Foi super aberto, super receptivo. Eu já tinha ficado umas 2 vezes, 1 mês dentro da Cortical para conhecer, em algumas férias, mas nunca com o foco de ficar 100%, né? E aí, em fevereiro de 2022, eu entrei 100% dentro da empresa. Cara, o meu processo começou iniciando lá no recebimento da empresa, conhecendo todos os processos, as pessoas, como que o produto caminha dentro da empresa, por qual processo ele passa, né? E aí eu passei por um tempo dentro do processo administrativo também, conheci um pouco do processo comercial, né? Isso provavelmente uns 2 anos fazendo esse processo, né? De conhecer um pouco de cada área e das pessoas que fazem parte do negócio e dos processos. E aí, com o tempo, eu fui também me aproximando mais do meu pai, das tomadas de decisões, da metodologia porque para tomar decisão as pessoas usam alguma metodologia, né? Alguma forma, algum viés para se tomar decisão. E eu fui entendendo como isso acontecia dentro da organização. E com o tempo eu fui colocando alguns pontos de vista meu, né? E compartilhando isso com ele, e cada vez mais isso está se tornando normal, né? E eu, com esse processo de entendimento do negócio, eu fui entendendo que a gente precisava olhar um pouco mais para algumas áreas, né? Sempre com foco para entregar mais valor para o cliente. Essa é a minha metodologia. Todos os movimentos que a gente faz internamente é entendendo o que o cliente precisa perceber de qualidade. E aí a gente foi lá, eu, na verdade, entendi que a gente precisava melhorar o nosso processo de cultura, de estruturação de pessoas, de desenvolvimento, de plano de carreira, de cargos e salários, né? E aí esse passo a gente deu esse ano, a gente trouxe uma pessoa de diretoria de RH para gerir esse time, né? Hoje a gente tem 250 colaboradores e a gente não tinha um RH estratégico, né? Isso, ao meu ver, não vi em prática ainda, mas pelo que eu olho, vai mudar o nível da nossa organização. Profissionalizar os processos. Gestão olhando indicadores, olhando dados, olhando performance. A gente não tem essa cultura dentro da empresa, né? E aí, eu percebendo esse gap, eu falei, pai, vamos trazer um cara de mercado que conhece, que está na área para nos ajudar, sempre olhando o fit cultural, né? Que eu acho que é o que mais atrapalha em entrada de executivos dentro de companhias, a dificuldade cultural de se alinhar, ainda mais uma empresa familiar, né? Que tem as raízes da família ali dentro. E aí, cara, esse é o movimento que eu tô fazendo até hoje, mas esse ano eu iniciei esse processo de trazer algumas pessoas de fora para impactar o negócio, mas é esse movimento que a gente se encontra atualmente. Muito legal. E, Luca, você disse que desde a sua infância você já tinha essa visão, né, de estar dentro do negócio. Total. Como que foi sua infância e como que a empresa entrou aí na sua vida? Porque a empresa é sua irmã mais velha, se for pensar, né? Total. Aliás, Como que uma foi? pergunta importante antes até da resposta. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão. Um irmão mais novo? Mais novo. Mais novo. E quantos anos que ele tem? Ele tem 23. 23. Mas então, ele tá mais ou menos na fase que você entrou, a idade que você entrou também. Isso. Como é que tá isso? Ele já tá querendo participar ou ele tem já uma Então, visão de não participar ou coisa nesse sentido? ele terminou a faculdade em São Paulo, né? Ele veio pra pandemia comigo, mas ele voltou pra lá, a gente fez o mesmo curso. E aí agora ele tá trabalhando em São Paulo em banco. E a gente conversa algumas vezes, e aí você tem interesse, não tem de voltar? Nesse momento, ele não coloca nenhum movimento de interesse de voltar pro negócio. Mas provavelmente no futuro ele vai vir, sim. Mas acho que não é um movimento de médio prazo. Tá, entendi. Nos próximos mas 4 tese, anos aí. Já meio que Claro. acompanha isso aí.
E o seu pai, ele não tem mais sócios, né, na empresa? Ele tem sócios que com o tempo a gente foi construindo juntos, sócios muito comerciais igual ele, construir um negócio comercial, ele foi trazendo parceiros e basicamente isso. Mas em suma, ele é o majoritário na companhia. Tá, e sócios, mas eles fazem formalmente parte do quadro societário. Isso, faz. E tem sucessores deles ou isso não foi discutido na verdade, ainda? não, eles não teriam direito de trazer sucessores para o negócio. Pela participação não ser relevante, tá? Entendi. Isso. Tá, agora sim, Nath, desculpa que eu queria só entender da família. Imagina. É que eu já entendo um pouquinho, É né? verdade, você já conhece, eu não conhecia chegou ainda a essa conversar parte. durante o projeto, né? Mas conta pra gente, então, como que foi essa sua infância? O que que a empresa era para você, né? Legal. Como que era essa relação? Você ia, né, na empresa com seu pai, Legal. enfim. Desde muito novo, eu via meu pai muito ativo negociando via telefone, final de semana, na semana, ele nunca parou, né? Acho que todo empreendedor não tem férias, não tem feriado. Uhum. E eu vivi isso minha vida inteira. E aí, com o tempo, eu fui entrando um pouco mais. Vai nas festas, você vai um dia lá, volta, conhece o escritório, conhece as pessoas. E um dado até legal, que dentro da Cortical Ribeirão, hoje a média de idade das nossas lideranças é 18 anos. Então, assim, eu conheço essas pessoas, elas me conhecem desde que eu sou criança, né? Caramba. Então, desde novo eu fui conectando com esse pessoal que tá lá, com esse time, entendendo o que é Cortical, o que é essa cultura, o que é esse movimento. E basicamente isso, era uma troca diária que eu tinha com meu pai, via ele tendo com o mercado, mesmo que seja via telefone ou em negociações físicas. Participava do dia a dia da empresa ali, em alguns momentos, algumas festas, mas sempre muito conectado com o negócio. Você tem essa, então, pode-se dizer assim, uma conexão emotiva com a empresa desde antes de trabalhar nela, né? Com certeza. Tá, cara, porque é um negócio que foi sendo construído com a nossa família, né? Sim. Uhum. É como a Nath falou, é a irmã mais velha ali, irmã mais velha, né? Mas é interessante porque a gente, isso não todas as sucessões de sucesso, né, que a gente viu, o sucessor fala dessa conexão emotiva desde criança. Por isso que a gente tem até colocado nos projetos, né, que é importantíssimo já começar a colocar os filhos desde cedo, né, com 8, 10 anos ali a participar aí na empresa, né? Claro, vai trabalhar na cidade, mas, né, já tá ali sentindo participando, o cheiro, né? Já começando a ter aquela conexão ali, né? Isso ajuda pra caramba depois lá na frente. O João Adib fala muito disso, né? Que tem que ter, é verdade. Ele leva os filhos lá pra dentro da CIMED, então... ele fala mesmo. Falou, inclusive, lá no G4 ele falou disso, né? É verdade. Você falou da questão das mudanças que você começou a trazer e tal, não sei o quê. Como que foi? Porque eu te conheço, inclusive, do G4, que é uma escola nova e extremamente aí bem antenada, nova, várias coisas de novidades que rolam por lá, um modelo sempre mais atualizado e tudo mais. E eu percebo que você é um cara muito antenado em tudo de novidade que sai. Antes da gente iniciar, que estavam falando de coisas de inteligência artificial aplicadas a isso, aquilo e tal. E via de regra, a geração do seu pai, não tô falando que é o seu pai, mas a geração do seu pai, eles são mais conservadores nesse sentido, né? Na verdade, todo mundo, quando vai ficando mais velho, vai ficando mais conservador, né? E isso é mais natural. E como que é essa diferença entre você com uma pegada, né, muito mais acelerado, vamos dizer assim, com muita novidade vindo, muita coisa querendo mudar e tal. Seu pai, ele é resistente, não é? Como que é esse jogo aí, como é que funciona? Ou não, ele é bem tranquilo, enfim. Então, assim, Eduardo, eu acho que a resistência é normal, não tem como, né? Você entra num ambiente que estava em consonância, todos os sócios alinhados, ele tendo a posição que ele tinha lá dentro da organização, ninguém questionando o negócio, você entra questionando, incomoda, não só ele, mas todo mundo. Mas eu acho que o que muda é a forma que você questiona. É o modelo que você vai usar para conectar com cada uma das pessoas que são tomadores de decisão e mostrar para ele, cara, legal, esse modelo que a gente faz é bom, mas olha esse daqui, tem outras opções. Vamos tentar, vamos fazer algumas rodadas de teste. No começo, ninguém vai te ouvir, ninguém vai querer fazer, ninguém vai se conectar com isso, mas com o tempo você vai trazendo essas pessoas para perto. Um movimento que eu fiz muito forte, meu pai foi para o G4,
todos os sócios que têm alguma ação dentro da empresa foram para o G4, entenderam o que está acontecendo lá dentro, né? Porque, para mim, eles são um espelho pelo fato de eu estar lá dentro e você também, tá? Eu acho que você sente isso também. E esse movimento facilitou um pouco. Entendi. Ainda não é fácil. De 100% de dificuldade caiu para 90%. Mas eu tenho muito claro na minha cabeça que isso é comum, é normal. E minha função entrando no negócio é fazer com que isso também seja normal para eles. Então eu trago muito pro meu pai, e a gente fala muito sobre isso. Primeiro ano e meio era briga em casa, discussão, minha mãe não sabia o que fazia. Mas e aí você vai aprendendo caminhos para fazer com que ele também entenda um pouco do que você quer. Eu acho que cada um tem que entender o caminho do seu pai e do seu, que seja tio, quem seja, porque ninguém é igual a ninguém, mas tem um caminho, sempre tem. E aí foi dessa maneira que eu comecei a conectar com ele. Então hoje ele está um pouco mais aberto às coisas que eu trago, ele entende que ele tem vieses para não querer o que eu quero, então a maturidade da relação está sendo construída. Certo. E em relação aos líderes e gestores lá, foi também esse caminho? Tiveram, assim, como que é essa visão? Porque a gente ouve muito, né, dos sucessores que sempre tem aquele estigma, né, de ser o filho do dono. Então, todo mundo sempre... A primeira impressão que todo mundo tem é sempre que tá aqui porque é filho do dono e não porque merece, né? Total. E aí tem todo o trabalho de convencimento que, tô aqui também porque eu tenho bastante conhecimento, conteúdo, também sei fazer e tal, não sei o quê. Como que foi isso lá? Ou se está sendo? Porque 3 anos e meio, né, é um tempo relativamente curto aí, né? A gente pensar que um bom processo de aceitação normalmente leva uns 10 anos, né? Então, Caramba! Não é rápido, não. Cara, eu tenho uma tendência a ser positivo. Meu pai é muito positivo, eu sou muito positivo também. Desde quando eu entrei, eu tenho muita facilidade de conectar com pessoas. E eu sempre me conectei com o time da base. Então, se o time da base estiver com você, entendendo por que você está ali, você sendo capaz de comunicar, trazendo a visão que você quer levar para o negócio para eles, não precisa ser muito rebuscado, mas mostrar que você está ali para levar melhoria. Entendi. Olhar de forma diferente. E aí você começa a se conectar com essas pessoas, você se conecta com o líder operacional, você se conecta com a gerência. Na hora que você vê, tá todo mundo entendendo o que você quer. Faz uma rotina de one-on-one, semanal com essa pessoa, conecta ela com o que você enxerga, manda uns posts do G4 para ela, e aí ela vai entendendo um pouco desse ambiente que você vive. E foi esse muito movimento que eu fiz, não foi rápido. Primeiro ano foi me conectando com a base, entendendo com a população, me mostrando para a população, né? O segundo ano eu me conectei... político aí, né? É isso. Mas é muito isso. Porque eu vi um negócio, eu não sei quem que falou, mas acho que foi o CEO do G4, aquele menino novo também. Ele falou que existe um negócio dentro das organizações que chama poder político. E eu comecei a entender isso dentro do negócio. Quanto mais poder político você tem, mais as pessoas vão entender o que você está falando e vão valorizar, né? E é isso, é um processo político. E aí eu fui ganhando público, eles foram me entendendo. E a gente foi conectando. Cara, hoje eu nunca me senti nessa visão de que é o filho do dono, eu tô nessa posição. E nunca me senti, nunca fui tratado, eu tenho certeza que ninguém pensa assim. Que legal, cara, isso é muito bom. É até diferente de ouvir. E todo mundo fala que passou, né, Nath? A maioria fala, eu passei por isso, tinha muita resistência e tal. Pô, olhavam meio assim, pô, que é o filho do dono, né, e tal. Mas que bom fazer isso aí. Até depois eu vou pedir pra você dar umas dicas aí pros assessores que já tem uma experiência de 3 anos e meio, é uma coisa interessante. A gente sempre deixa pro finalzinho ali, você já vai pensando nas dicas ali. Vamos lá. Isso aí. E hoje, Luca, o seu pai já começou um processo de sucessão. Qual que é o papel hoje dentro dele, né? Hoje dentro da empresa? Ele é já, por exemplo, como se fosse um conselheiro do negócio, ou ele ainda tem muita função executiva? Como que está sendo esse processo? Natália, eu tenho até um pouco de dificuldade, por eu ter vivido só esse ambiente, de entender o que é ser um executivo e ser uma pessoa que está no board, no conselho. Por isso que você está com o Inepad lá. Por isso que eu estou com o Inepad. Gente, conversem com o Inepad. E aí, por isso que eu busquei, quando o Eduardo mandou no grupo, falei, é uma oportunidade, vamos ouvir, vamos entender, né? Mas hoje, operacionalmente, no dia a dia do negócio, muitas ações são tomadas sem a necessidade do meu pai estar no negócio, né? Mas ele ainda tem um pouco de ação comercial.
comercialmente ele tem ação. A gente não tem uma cadeira comercial que não seja a dele. A cadeira frente comercial é ele. Então, isso ainda acontece. E nas reuniões operacionais, táticas, a nossa gestão é muito tática ainda. Ela não é uma gestão estratégica. Isso é muito claro para mim. Mas é um movimento. As pessoas estão viciadas no tático. É muito difícil elas se desviciarem do tático, né? E para ela se desviciar, 5, 10 anos você dando insumos para ela entender o caminho que tem que ser feito. Então, é esse movimento que a gente está lá dentro. Temos executivos que estão em cadeiras táticas. É basicamente isso. Mas conselho, a gente não tem nada construído, nem perto. E eu entendo que essa visão que você está realmente muito certo em dizer que leva um tempo a mudança de cultura para sair do tático pro estratégico, seria mais na linha ali societária, né? Ou seja, seu pai, os sócios ali também, talvez. Os sócios já são há muito tempo sócios do seu pai? Ou trabalham lá há muito tempo, desde o início, coisa assim? A maioria são muito antigos. Muito antigos. 10, 12, 15, 20 anos. Entendi. E todos teriam essa natural, né? Claro, né? Tudo vai ainda depender de muita coisa, inclusive do próprio projeto e tal, mas teriam essa plano de carreira, vamos dizer assim, de começar a compor depois conselho Sim. e tal, ficar puramente ali no estratégico. E como que você enxerga a sucessão também desses outros? Uma vez que você falou que não vai ter, né, uma sucessão familiar dos sócios, mas eles têm atividades operacionais. Muitas. E, inclusive, o seu pai na área comercial, como que você enxerga essa posição? Isso me tira o sono todo dia. Né? Porque... Como preparar, né? Como preparar. Até a população para a falta dessas pessoas que hoje são... as pessoas se espelham neles, né? E como construir outras pessoas para que as outras pessoas se espelhem. Eu acho que é muito papel desse time de gestão de pessoas que eu estou trazendo para dentro, junto comigo. Para a gente montar uma estratégia olhando organograma, posições e futuro posições, né? E aí construir melhor uma função, entender qual indicador que ele vai ser responsável, quais rotinas que ele vai ter que tocar dentro da empresa. E aí, isso bem definido, você vai trazendo aqueles que vão se despontando para essas posições. Mas hoje a gente não tem nada construído. Não tem nada construído. O gibizinho está em branco. E a sua posição? O que você imagina? Assim? Tudo bem que é cedo para pensar sobre isso também, mas você entende que você vai caminhar os mesmos passos do seu pai na área comercial ou não? Ou vai seguir alguma outra linha ali dentro da empresa? A gente discutiu isso hoje. Porque a gente vem discutindo isso. E acho que o INEPAD vem trazendo essa chama até para mim. Sim. Porque desde o começo eu nunca tive um cargo, uma função. Eu sempre fui o Luca. E isso me deixou sempre muito tranquilo e me deixa muito tranquilo ainda. Até porque eu não quero ter uma função nesse momento lá dentro. Eu quero levar a transformação. Essa é a minha posição nesse momento. Quase como um consultor, podemos colocar Pode assim. ser. Né? Pode ser que seja. Mas no futuro... A gente conversa muito dessa questão de futuro. Eu até comentei com você que talvez eu não tenha uma visão que eu seja operacional dentro do negócio, no tático. Tenho uma visão que eu tenho uma cadeira estratégica dentro da empresa, né? Eu não sou uma pessoa que foi formada em nenhuma cadeira. Eu não tenho uma cadeira. Eu não sou comercial, eu não sou financeiro, eu não sou estratégico, eu não sou... Eu sei o que é o meu negócio e sei para onde eu quero levar ele. Basicamente, essa é a minha função. Mas hoje, em relação à cadeira, minha cadeira não existe, acho que formalmente escrita. Na verdade, é um sucessor empreendedor, né? Pode ser que seja. Que está lá para fazer a transformação, né? É isso. No negócio. Muito legal. Eu gostei dessa frase aqui, cara. Eu quero explorar um pouquinho mais, que isso demonstra algumas coisas, para mim, muito positivas, no sentido de ser... empreendedor mesmo, né? Mas eu queria ouvir o que é para você, né? Que você falou assim, eu ainda não sei muito bem o que eu sou e tal, não sei o que, mas eu sei aonde eu quero levar o negócio, né? Onde eu quero levar o negócio. Ou seja, você já tem uma visão de futuro. Isso é característica de empreendedor total, assim, né? Todo empreendedor, às vezes, não sabe nem o presente e o curto prazo, mas o longo prazo ele já vislumbra, já sabe do que quer ali, né? Como que você enxerga a Cortical no futuro, assim, né? E ainda entendendo que você é de uma geração que tem visões mais arrojadas sobre a ótica de negócios, né? Como que você enxerga, assim? O que você pretende, o que você entende da Cortical daqui mais 30 anos, por exemplo, né? Quando estiver completando seus 60 anos.
Olhando para o negócio hoje, para a nossa operação atual, o que eu enxergo? Eu estou mapeando as dores dos meus clientes nesse momento. Eu estou sentindo quais são as dores dos meus clientes. Médico, paciente, hospital. Estou entendendo quais são essas dores. E aí, já estou fazendo movimentos para construir projetos de valor para cada um deles. Nesse movimento, olhando o médico. Quais são as maiores dores desse cara, não olhando só dentro do centro cirúrgico. O que ele tem de dor fora da vida dele. Então, é construir um arcabouço de valor para eu estar sempre presente na vida dessa pessoa, né? E, olhando a operação ortopedia, eu preciso ser o melhor distribuidor de produtos ortopédicos da minha área. Essa é a minha meta. É ter os melhores indicadores de qualidade, ter as pessoas mais bem treinadas, mais bem motivadas, mais conectadas com o propósito, com uma cultura forte que respeita as pessoas e respeita ao paciente. Olhando a operação atual é essa. Futuro é olhar arcabouço de valor. O que eu posso gerar para o médico diferencial? Que esse cara não vai sair dentro da minha marca. O que o paciente precisa além de uma prótese de quadril? Qual que é o movimento que ele faz pós, pré? Qual que é a trilha que ele passa até necessitar de uma prótese de quadril? Isso não é curto prazo, isso é sonhar. E acho que a necessidade para o negócio estar vivo sempre é estar sonhando. Sim, isso aí. E... O seu cliente é quem? Então, Você falou quem de três paga, aí. ou quem usa, ou quem vai ser beneficiado. Os três são clientes. Então, eu tenho... Tese seria isso. Os três estão dentro da minha jornada. Entendi. E aí, Obrigatoriamente. Tem que passar pelos três, né? obrigatoriamente. E aí você vai olhando a jornada e eles conhecem a marca, são impactados pela marca, a marca vai afetar a vida deles, e aí é entender como eu posso gerar mais valor para essas pessoas. E aí você vai testando. E aí outra curiosidade também, né? Você é um distribuidor. Certo. Em tese, o produto que o cara usa não é você que produz, né? Ou Perfeito. seja, não é a qualidade do produto, embora você tenha a opção de não mais distribuir, trocar e coisas desse tipo, mas a qualidade ela não depende em tese de você, mas é isso que você entrega em tese. Perfeito. Como que você enxerga essa questão do valor gerado lá na ponta, você sendo o distribuidor? E aí uma outra pergunta ligada a isso também. O seu cliente, seja qualquer um desses três aí que você citou, né? Dos 3 CPs ali que você citou, ele enxerga mais a marca do produto ou a marca cortical? Olhando o médico hoje, qual que é o meu serviço que atua na veia dentro do centro cirúrgico? Eu tenho um instrumentador que vai fazer todo o procedimento junto com o médico. Eu tenho os instrumentais, porque dentro de uma cirurgia, pensa que é um monte de ferramenta que a gente envia para o médico poder usar para implantar aquele produto dentro do paciente. Então, as ferramentas têm que estar em perfeito estado e altíssimo nível de qualidade para que ele consiga fazer aquele procedimento no melhor nível possível, né? Então, tudo isso são procedimentos que eu tenho que ter interno para conseguir estruturar uma experiência boa para o meu médico, né? Agora, o paciente é outro caso. Esse cara, hoje ele não toma decisão. Ele não sabe qual marca está dentro dele, ele não sabe quem distribuiu e ele não sabe nem, às vezes, de onde veio, se é nacional, importado, ele não tem informação nenhuma. Ele nem escolhe. Não escolhe. Não escolhe. Minha visão. Por que não escolher e dar o poder dele escolher minha marca, sendo que eu vou, de inúmeras maneiras, levar segurança para essa pessoa, mostrando quem nós somos. Entendi. Mas é uma visão, a gente tem que testar, né? E esse é o princípio que eu estou trabalhando na minha cabeça. Pode ser que esteja certo, errado, não comecei a testar esse princípio, mas é uma visão que eu vou colocar em prática também. Então, eu entendi que o serviço agregado da Cortical, ela é, sobre a ótica de valor, maior do que o próprio produto. Isso, muito maior. Entendi. Então, o médico, ele, independente do produto que você está oferecendo, ele ainda assim tem... se é marca A ou marca B, independente disso, o serviço é o que ele enxerga ali de positivo, de valor. Hoje a gente vende, não é produto, a gente vende procedimento cirúrgico. A gente compra produto e vende procedimento cirúrgico. Tá. É diferente. Não é só uma prótese que a gente envia toneladas de material para ele fazer uma prótese no paciente, depois retorna tudo isso interna para fazer conferência, ver o que foi usado, o material está todo correto para a próxima cirurgia. E o instrumentador, que é o maior diferencial. Entendi. E como é que você testa a qualidade do produto?
Tem um procedimento interno, depende do... Vocês que fazem esse Isso. procedimento. Tá. Não a prótese, o instrumental. Não, a prótese, estou dizendo. A prótese vem do fabricante. Não, então, mas vocês distribuem ele. Então, em tese, tá Sim. ligado ao nome de vocês, de alguma Tá forma. ligado? Hoje as nossas marcas, elas são as melhores que tem disponíveis no mercado. A gente trabalha com o Johnson e trabalha com Víncula, que é uma empresa nacional. Ela hoje está na mão do Pátria, gerida pelo Pátria, e algumas outras marcas também de trauma, Tech Import e Orto, são as mais reconhecidas nacionalmente. Tá. Então, em relação a parceria e parceiros, a gente Tem o que há de melhor ali. tem o que há de melhor. Muito bom. Então, serviço bom, produto bom, tudo certo. Agora a busca é o produto, é o serviço excelente e um produto excelente da Boa. forma que é. Muito legal. Bom, Luca, vamos falar um pouco mais de futuro, né? Vamos. Então, você tem já essa ideia, né, do que imagina, né, para o futuro aí do negócio. E em relação vamos pensar agora nessa relação família-empresa, né? Legal. Então, no futuro, né, daqui, sei lá, uns 30 anos, mais ou menos, vamos pensar, né, que, na verdade, já vai estar na segunda geração, a empresa, né? Vai ser você, o seu irmão, não sei se vai ter também os familiares, né, dos demais sócios. Uhum. Como que você imagina a gestão do negócio nesse futuro, a interferência da família dentro do negócio, ter a regra, né, de não ter mais família ou não, né? Porque eu acredito que vocês dois não devem ter filhos, né? Ainda não. Ainda não, né? Então, né, o que você imagina, né? Você quer construir esse negócio para sua família, né, para pensar no futuro, né, preparar essa família, trazer, né, os seus filhos desde pequenininho trabalhando no negócio, ou não, né, você tem outra visão que vai ser totalmente assim, com profissionais de fora da família, como que é a Uma sua... venda, uma abertura de capital, até mesmo outros isso. caminhos ali Legal. diferentes. Eu acho que nesse movimento que a gente está fazendo com vocês no Inepad, a gente vai conseguir construir a base, que é o que vai dar fruto para os próximos 30 anos, né? Uhum. Um bom contrato de acionista, uma boa definição do que cada um tem que fazer no negócio, a visão de cada um dentro do negócio, um bom time de controladoria para nos auxiliar nesse movimento que vai acontecer. E eu acho que assim, se a pessoa, o familiar quiser entrar e entregar resultado, vai estar dentro. Se ele não estiver entregando resultado, a gente vai ter movimentos para que essa pessoa não esteja dentro da empresa. Isso vai ser muito claro e bem definido agora, eu acho que esse é o movimento que a gente está fazendo e é necessário. Mas hoje eu não consigo afirmar se eu tenho vontade ou não de ter pessoas futuramente familiares dentro da empresa. Eu só sei que nesse movimento de construção da base, a gente está caminhando. Agora os próximos passos eu não sei. E você pensa na questão de, por exemplo, abertura de capital, venda da empresa... Ou É que assim, hoje... não, mas, pô, eu acho que a cortical é um negócio que tem que ficar na família, isso já assim, já passa. E tudo bem, a gente sabe que isso tudo pode mudar ao longo do tempo, tem muita, né, água para rolar ali, mas assim, na sua cabeça hoje, como que você enxerga isso assim? Então, Eduardo, eu vejo que a abertura de capital é para você ou você vai fazer uma retirada, né, para você realmente tirar o valor que você tem no ativo e trazer para a família, ou você está precisando de financiamento para crescimento. Dentro da nossa estratégia atual, eu não vejo nenhum nem outro. A gente não tem hoje bem definido qual que é a nossa estratégia de crescimento, estratégia até de consolidação do mercado. Então, eu não consigo trazer esse nível de discussão para a mesa. Mas, se um dia for necessário para a gente financiar e fazer um crescimento, se estiver dentro da estratégia, as pessoas estiverem comigo, estiverem seguras, né, que eu acho que é muito importante todo mundo estar na mesma página, o poder do voto, do veto. Se alguém não estiver seguro, a gente vai entender o porquê e vai fazer com que essa pessoa se sinta segura, ou senão a gente não faz o movimento. Então, isso é importante, a gente tem isso dentro da empresa. Mas em relação a isso, no momento eu não sei dizer. Eu não tenho estratégia, visão. É muita coisa para pensar ainda, né? Muita coisa. Tem que começar a refletir, né? É chão, mas ó, o tempo voa, né? E você acha que seu irmão, né? É Luigi, né? É O nome Luigi. do seu irmão, Luigi. né? O seu irmão está alinhado com essa sua visão também? Vocês já chegaram a discutir algo do tipo? Porque ele tá bem afastado, né? Ele tá. Né? Tá na faculdade, né? Tá em São Paulo, Tá enfim. em outra vida. Então, vocês já sentiram essa sintonia ou não, né? Em relação a isso? Como que é? Até complementando do porquê que eu imagino isso aí, o seu irmão, mesmo que ele não queira participar da empresa, a gente tem que lembrar que ele vai ser acionista, né? Total. Uhum. Então, de alguma forma, ele vai participar. Obrigatoriamente, ele vai participar, Claro. seja como acionista ou como gestor, né? Ou com os dois. Mas, assim,
minimamente como acionista ele vai ser, né? Perfeito. Isso. Em relação à movimentação de construção de uma empresa que olha mais para resultado, que vai entregar um valor melhor para o cliente, vai ter uma estrutura que vai assegurar isso a gente tem alinhado. Mas movimentações futuras de visão estratégica, não, a gente nunca sentou para conversar. Mas é um assunto que uma pulga atrás da orelha que vocês levantaram aqui. É importante. Ele tá, aliás, como uma dúvida que vai ser entrevistado também pelo NEPAD, tudo vai, né? Na segunda Possivelmente, fase do projeto, sim. Ele vai estar lá, né? Eu acho que é sim, importante muito também. importante. Tem Muito. que estar participando de alguma Entender, forma né? ali. Entender as expectativas, a visão, isso é muito importante, né? Legal. Porque para a gente construir aí o futuro, a gente tem que começar desde já, né? Já tem que entender a visão, o interesse de cada um, para a gente poder realmente chegar no mesmo futuro, né? Uhum. Não em dois futuros distintos, que aí não funciona, né? Perfeito. Tem uma estratégia para Sim. crescer, né? Exatamente. E é super importante porque seu pai está aqui, né? Muito. Então, ele como o principal, né, o fundador do negócio, é quem que poderia ajudar, né, em Claro. toda essa condução Na também. negociação, né? Sim. Que é uma negociação, né? Uhum. Ô, Lucas, você fez... Cara, não é demagogia não, eu te conheci lá no G4 e eu acho você, pela idade, 25 anos, um cara maduro pra caramba, assim, muito mais maduro do que até outros sucessores que a gente conhece que já estão há muito mais tempo no negócio. Muito provavelmente pela formação que você teve, você teve bastante acesso aí à educação de altíssimo nível. E também me parece ser um cara muito fuçado no sentido de ter participado e tal. Sou curioso. Você contou, curioso, então. E você contou um pouquinho no início que você participou de uma espécie de job rotation na empresa, Isso. né? Você foi participando em todas as áreas e tal. Depois você foi entender, cara, que isso é fantástico, como é que é o processo de tomada de decisão e tal. Ou seja, você empiricamente fez o que a gente chama de boas práticas ali na Legal. sucessão, né? Não sei se isso foi proposital ou não, se você já tinha visto alguma coisa nesse sentido ou não, mas foi sem dúvida nenhuma um acerto fundamental aí para a sua transição e tal. E aí eu queria pedir, né, como eu já tinha prometido, pedir para você dar alguma dica assim para quem, como se estivesse falando pro seu irmão, né, que está começando ali. Cara, o que você fez que você viu que, porra, isso aqui me ajudou demais e recomendo que quem estiver entrando na empresa e tal, faça isso, isso que me ajudou pra caramba. Assim, o que você diria para o pessoal? Que muito do público que assiste o Sucessão 360 são futuros sucessores. Legal. Né? É importante isso aí. Em relação ao Job Rotation, meu pai sempre falou muito sobre isso. Ele sempre colocou, vai conhecer o fundo do quintal, depois você conhece o quintal, depois você conhece a rua. Então, esse sempre foi uma visão que ele sempre me puxou. No começo eu nunca entendi muito, mas foi legal, foi importante. Mas se eu pudesse falar para as pessoas que estão ouvindo aqui alguma coisa, eu falaria, primeiro, faça o Job Rotation, entenda quem trabalha na sua empresa, quais são os processos que acontecem lá dentro, qual é o modelo de tomada de decisão que seu pai, sua mãe, seu tio usam para tomar decisão dentro do negócio. E o mais importante, nos primeiros anos, ouça mais e fala menos. Tenta entender o que está acontecendo. Não precisa se viesar. Não precisa não ter a sua visão. Mas deixa ela com você. Vá criando um pouco de casca. Vá entendendo o que seu negócio traz de diferente para a sociedade. E também para as pessoas que trabalham dentro dela. E aí, com o tempo, você vai entender como se posicionar, como falar com as pessoas que estão dentro. E dar ouvido às pessoas que estão dentro abre muito caminho. As pessoas são carentes, elas precisam falar, elas gostam de falar. E você sentar, ouvir uma pessoa, ouvir outra, ouvir a liderança, ouvir seu time, e absorvendo aquilo vai fazer com que você, pelo menos em 4 anos aí, saiba muito bem o cenário atual da sua empresa e vai conseguir participar muito melhor das tomadas de decisão e da construção de visão futura. Tá, e aí pegando esses dois ganchinhos, né, por fim, só que eu queria... A gente tá caminhando pro fim aqui, não sei a Nath que ela tem, mas eu sempre quando vai caminhando pro fim ainda fica uns 10 minutinhos, porque eu sempre vai aparecendo perguntas novas aqui. Vamos lá. Como que é hoje de duas coisas que você falou que eu achei extremamente importante. Essa de poder ter essa relação com as pessoas, né, que você acabou de falar agora, de ouvir as pessoas e tal. E essa, né, entendimento de como que é o processo de tomada de decisão e tal. O que você fala sobre esses dois casos na sua rotina da empresa hoje? Assim? Legal. Como é que você lidar com essa questão de ouvir as pessoas e tal? Você falou de one-to-one, aquela coisa toda. Como que é a sua rotina nesse ponto?
E a sua rotina, provavelmente, eu entendo, junto com seu pai e os sócios lá, e os líderes e tal, para tomada de decisão. Pô, tem uma decisão muito difícil de a gente tomar aqui. Como é que é esse processo lá dentro? Legal. Em relação a ouvir as pessoas, eu tenho... Na minha agenda, eu sempre deixo 2 ou 3 aberturas para estar próximo do time, estar fazendo one-on-one com todos os líderes da empresa, estar próximo deles, para sempre estar conectado. Ainda mais na nossa operação, que é uma operação operacional, tem um grande peso operacional. Eu sempre gosto de ter essa agenda aberta para fazer essa conexão. Agora, com o pessoal que está um pouco mais ligado à estratégia, vamos falar, se leva um diretor, eu faço 2 vezes por semana, ainda mais que eu trouxe essas pessoas e estou encabeçando o projeto, one-on-one e alinhamento de entregas, one-on-one e alinhamento de entregas, né, para estar sempre próximo e entendendo o que a gente está construindo. Agora, no processo de tomada de decisão das pessoas que já estavam na empresa, né, meu pai, os outros sócios, a gente tem hoje uma rotina que foi implementada por mim, que é uma reunião semanal na qual todo mundo se reúne para a gente entender taticamente o que a gente vai tomar de decisão, né? O que ficou da semana passada, o que a gente tem que definir, o que a gente vai tomar semana que vem. Agora, decisões mais estratégicas é muito discutido entre eu e meu pai mesmo. E aí a gente leva para casa, volta, fala dentro da empresa, mas é uma discussão vívida, não tem um momento. Né? Eu tô perto da sala dele, eu entro, a gente começa a falar 1 horinha e meia, deixo sempre uma agenda aberta para ter essa relação com ele também, porque é importante, né? Tá próximo de quem construiu. Bom, cara, excelente. Nath, tem mais algum ponto? Não, nossa, é muito legal esse processo aí de relacionamento, né? E passagem entre você e seu pai, né? Acho que essa sucessão tá sendo super saudável, né? Pelo que a gente eu tô vendo que é um caminho viu muito bom mesmo, cara. Legal. Vai ser de sucesso, com certeza. Espero, já está sendo. Isso. Muito bom, Luca. Queria de novo agradecer, cara, a participação, assim, fantástico, muito, muito enriquecedora. Vão gerar bons cortes, com certeza. Principalmente com a IA lá, vamos usar já a sisteminha, IA, né? E vai ajudar bastante os sucessores aí que vão estar assistindo a gente. Foi um prazer, gente. Tá bom? Obrigado por terem ouvido o podcast. Tamo aí. Muito bom.